Olá, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que recebam, aliás, sempre as bênçãos da saúde, da harmonia, da paz, do equilíbrio, da perseverança, para que continuemos firmes e com o coração mais alegre, mais disposto, mais leve, sempre procurando aprender com todas as oportunidades que a vida nos oferece. Vivemos para isso, não é isso? Vivemos para aprender. Continuando com aquela ideia que eu comentei com todos no vídeo anterior, vamos prosseguir estudando alguns detalhes extremamente interessantes que Miramês nos traz nesse livro, Saúde. Esse livro, escrito pelo Espírito Miramês, por meio da mediunidade de João Nunes Maia. Hoje nós vamos ler uma lição que é nunca agastar-se. Agastar-se, nunca agastar-se, é nunca irritar-se, nunca enfadar-se, nunca contrariar-se. É algo muito interessante, não é isso? Que podemos ou devemos estudar. Porque uma das problemáticas que o ser humano tem é a história da fúria, da cólera, da irritação, da impaciência, não é isso? Então, vamos dar uma lida nessa lição e comentar ao longo dessa nossa conversa, cujo título é Nunca Agastar-se. Vejamos o que Miramês, nesse livro maravilhoso, nos traz. Diz assim Miramês: o aborrecimento é falta de tranquilidade de consciência. Já começa só nessa frase nos dando uma grande lição. Falta de tranquilidade de consciência. O sábio jamais se agasta com alguém e o santo não se irrita com os desencontros das ideias, mesmo que elas sejam nascidas da sua inteligência. Então, o sábio, por mais que tenha segurança, certeza daquilo que está a ensinar, a mostrar para os seus discípulos, para todos aqueles que o ouvem, caso essas ideias sejam contrariadas, ele não se indispõe com aquele que pensa de maneira diversa. Prosseguindo. Atormentar-se com certos contratempos é desalojar alguns traços da tua paz e desprevenir o coração dos sentimentos de amor. Olha aqui que nos diz. Atormentar-te com certos contratempos é provocar toda essa série de inquietações no coração. O contentamento elevado é tão bom que o seu hábito nos leva a grandes esperanças e, quando nos esquecemos da vigilância, a alegria desaparece e passamos a sofrer os duros golpes da nossa ignorância. Vejam a importância da vigilância. Continuando. A saúde, olha, estamos falando de saúde física e mental. Aquilo que tanto desejamos para nós depende da nossa disposição e vigilância em nunca agastar-se. Vejam, a saúde, diz Miramês, antes vigorosa, começa a dar sinal de perigo por faltar harmonia no concerto da vida. E segue. A vida é uma sinfonia universal que canta a presença de Deus e o amor é Deus mesmo cantando a sua glória. Por que agastar-se? Os grandes homens da história têm as virtudes desabrochadas nas linhas das suas próprias vidas. Então voltemos a essa pergunta
que Miramês nos faz de maneira direta nos nossos olhos. Por que agastar-se se pelo que já lemos até agora estamos a atrair toda uma série de inquietações, de desequilíbrios energéticos, de falta de saúde, de ataques contra o nosso bem-estar? Essa decisão de nos irritarmos, de nos sentirmos contrariados e tomar algumas providências, de dar uma resposta, de partir para uma agressão física, de fazer uma cara feia, de chamar a atenção de alguém, é uma decisão nossa. Por que agastar-se, sendo que o primeiro atingido por essa irritação nossa somos nós? Continuemos a falar de saúde, conforme Miramês nos traz neste livro. Quando falta alguma dessas virtudes ao homem comum, ele sofre as consequências daquilo que não aprendeu a viver. É na análise de muitas experiências que observamos a falta do Cristo nos corações. O seu Evangelho, o Evangelho do Cristo, o seu Evangelho nos facilita o aprendizado mais correto dos valores imortais das leis naturais de Deus. Conhecer o Cristo é conhecer a vida, é ser feliz onde foi chamado a viver. E nós já lemos tanto de Jesus, já lemos tanto das coisas que o Cristo nos trouxe. Será que esse é o conhecimento que nós temos do Cristo? Jesus comandando os nossos sentimentos. Vejam que a frase aqui está dizendo: se Jesus estivesse comandando mesmo os nossos sentimentos, Jesus comandando os nossos sentimentos, não nos deixa contrariados com simples fatos que não se acomodam bem nos nossos planos, nem com grandes acontecimentos que não esperávamos. Se Jesus estivesse a comandar os nossos sentimentos, não teríamos essas irritações e esses ataques de cólera dentro de nós, que só fazem com que percamos saúde, qualidade de vida. O Evangelho, diz Miramês, o Evangelho estabelece para os nossos roteiros uma conduta altamente feliz, sem a opressão tão conhecida nos meios humanos. Ele possui, o Evangelho, alto poder expositivo das qualidades divinas, as quais nos apresenta como tesouros dos céus, em favor dos homens encarnados e desencarnados. Olha, é o Evangelho que nós conhecemos, que estamos a ler todos os dias, todas as horas, nos nossos lares, no culto, no lar, nas nossas casas. Vejam a frase e a ideia que muito conhecemos no Espiritismo, que Miramês coloca aqui nessa lição. Todos somos herdeiros da divindade maior. É justo que busque essa saúde. Olha aí. É justo que busque essa saúde. Pérola de luz que todos anseiam e caminho para a felicidade. Para que possamos valorizar a saúde, necessário se faz a visita da enfermidade. Olha que frase. Vou ler de novo. Para que possamos valorizar a saúde, necessário se faz a visita da enfermidade. A dor, somente a dor, nos faz compreender as leis que regulam a harmonia de todos os corpos que servem à alma. E, para tanto,
devemos nos esforçar em todos os rumos do saber. A saúde não surge só de uma fonte. É um conjunto de atitudes, de regras a que devemos obedecer e a nos acostumar. A princípio, vem-nos como disciplina, depois na ordem educativa e mais tarde como dever. O tempo mostrar-nos-á uma sensação de bem-estar em obedecer às leis naturais, objetivando a nossa felicidade. E nunca mais nos enfureceremos com algo, porque a consciência tranquila não permite que sejamos tomados pela indisposição. O aborrecimento empobrece o sangue. Vamos lá. Olha aí, gente. Olha esta frase, esta parte, aliás, da mensagem, quando falamos em saúde, assim, de maneira muito clara, muito direta. O que acontece nos momentos em que nos irritamos, nos encolerizamos? Vejamos. O aborrecimento empobrece o sangue e irrita os nervos, dificulta a respiração e acumula no fígado e no baço energias gastas, que dali passam como alimento malfeitor para vários pontos de responsabilidade do campo somático, isso tudo causado por uma simples invigilância, por se manter o impulso do orgulho ou da vaidade, do egoísmo ou do ciúme. Vamos repetir essa partezinha. Por se manter o impulso do orgulho ou da vaidade, do egoísmo ou do ciúme. Quem de nós que não perdeu a paciência com base no orgulho ferido, na vaidade atingida, no egoísmo, no ciúme? Esta perda das estribeiras, do equilíbrio, esta irritação nos provoca estas consequências logo imediatas, diretamente no nosso sangue, nos nossos nervos, no nosso fígado, no nosso baço. Continuando. Fujamos, pois, da provocação, da maledicência, para não cairmos nas tentações do agastamento, desprezando o tempo que Deus nos concedeu para vivermos na fraternidade. Lembrando que o tempo não volta. Aquele momento de irritação, não há como recuperá-lo integralmente. Teremos como procurar perdoar, procurar pedir perdão, procurar pedir, nos desculparmos diante daquela pessoa, procurar reparar, mas aquele momento não voltará, não haverá como rebobinar o tempo. E caminha para o final da lição Miramês dizendo, atenção a isto, quem se melindra ao ser ferido em seu orgulho, ou quando expostos os seus defeitos, não quer renovar-se. Fala das reformas internas, mas procura viver nas teorias. Faz apologia dos valores grandiosos da educação, mas monta no cavalo da indisciplina. Convida os companheiros para o banquete de luz e vai às escondidas alimentar-se das trevas. Quem já aprendeu a virtude de nunca gastar-se, começou a ser feliz e a possuir saúde. De tão importante, meus irmãos, esta parte final vale que nós repitamos esse texto, mas peço, por amor que cada um de nós deve ter a si mesmo, pela importância que esse impacto deve produzir nos nossos corações e mentes, para que a partir daí, caindo em terra fértil esta lição,
possamos começar a mudar nossas atitudes, nossos pensamentos e palavras. Apliquemos esta lição a nós, intimamente a nós, e não procuremos ficar apontando que alguém deve ouvir esta lição. Sejamos nós, que nosso coração seja terra fértil, na qual esta lição deve cair e produzir frutos. Atenção! Quem se melindra ao ser ferido em seu orgulho, ou quando expostos os seus defeitos, não quer renovar-se. Fala das reformas internas, mas procura viver nas teorias. Faz apologia dos valores grandiosos da educação, mas monta no cavalo da indisciplina. Convida os companheiros para um banquete de luz e vai, às escondidas, alimentar-se das trevas. Quem já aprendeu a virtude de nunca agastar-se, começou a ser feliz e a possuir saúde. Meus irmãos, que esta lição deste livrinho maravilhoso chamado Saúde, do Espírito Miramês, chegue fundo em nossos corações hoje. Não estou aqui a apontar defeitos de quem quer que seja, porque nós, intimamente, lá no fundo dos nossos corações e das nossas consciências, sabemos que muitas vezes podemos dominar nossos impulsos, que muitas vezes poderíamos aproveitar mais o tempo e não deixar esse cavalo indisciplinado do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso ciúme, da nossa inveja, provocar estes momentos que certamente impactam em nossa saúde terrivelmente de forma negativa e que formam pontos que criamos para termos que recuperar mais adiante. Não é isso? Pensemos mais a esse respeito. Olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Um espírito protetor, lá em Bordeaux, 1863, relata, vou ler aqui 2 parágrafos do que consta no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Diz assim, esse espírito protetor, se o homem ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo a de que torne infelizes todos os que o cercam. Torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Prossegue esse espírito. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Lição que fica para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Meus irmãos, nos tempos de hoje, andamos numa indisposição total com metade do planeta. Os que pensam de um jeito e os que pensam de outro jeito. Ora é a política, que é de um lado e do outro, ora é a vacina, ora é a forma como se dá a educação, ora é como a cidade deveria ser,
ora como o vizinho deveria ser, como nossos pais, nossas mães, nossos filhos, como todo mundo deve ser. Nós vivemos uma pandemia de desespero por convencer o outro de que as nossas razões são mais certas e mais corretas do que as razões dos outros. Essa é uma questão muito grave que nós estamos vivendo. Se fala em polarização política, e eu diria polarização em todos os campos, em que todos queremos convencer a todos. E muitas vezes nos convencemos a nós próprios, andando só com a nossa patota, de que nós temos muito mais razão que os outros, porque os outros estão do lado errado da verdade. Primeiro, Jesus nos orientou a não julgar. E eu aqui sempre emendo a não condenar. Nós temos a terrível mania, na atualidade, nos tempos de hoje, a condenar todo aquele que pensa diferente de nós. E aí vai a lição da saúde de hoje. Quem somos nós para acreditarmos que temos mais razão que os outros? E se pensarmos com essa ideia, nós poderíamos evitar muitas irritações, muitos agastamentos, muito desperdício de vida, porque esta que está passando agora, da nossa vida, neste ano de 2021, ela nunca mais voltará a ser de novo. Viveremos um sem número de vidas, mas esta só existirá uma vez. O tempo não volta. Quanto estamos provocando de discussão na nossa família? Quanto estamos dizendo para os outros que não nos falem de determinadas coisas, porque nós não aceitamos a opinião do outro? Quantos irmãos, tios, pais, filhos, mães, enfim, tios, quantos de nós deixamos de ter momentos de confraternização porque apontamos o dedo? Aquele lá não pensa como eu, então eu não quero na minha casa. Aquele outro pensa, não, aquele, não vou, na casa de fulano não vou, porque pensamos diferente. Meus irmãos, o exercício de pensamento é único no universo. Único. Cada um de nós é um universo maravilhoso de pensamentos e experiências e nós não podemos julgar porque Jesus assim nos recomendou. O que estamos fazendo da nossa vida ao pensar que nós é que estamos certos e os outros errados? Dia desses eu comentava com alguém o seguinte pensamento: olha, se nós nos colocarmos numa posição e a partir dela, a partir dessa posição nossa, pensamos que os outros estão todos errados e nós é que estamos certos, nós estamos num grave problema de análise. Um grave problema de análise. Porque se nós pensamos que estamos certos, nós nos tornamos impermeáveis a novas ideias. Então, o mais saudável nessas horas será pensarmos que nós temos o nosso pensamento, mas o outro pode ter razão. O outro pode ter uma forma de ver a vida que realmente pode até estar fazendo uma melhor análise de perspectiva do que a nossa. Isso é possível. Pensemos nós ao longo da vida. Eu tenho 58 anos e eu penso, meu Deus, quantas vezes eu já fui mudando no tempo. O que eu pensava quando eu tinha 5 anos era uma coisa, aos 10 outra, aos 20 outra. Eu fui mudando, evoluindo em muitas ideias. Outras não, mas em muitas ideias. Então nós temos
a possibilidade de ir mudando, evoluindo. A evolução é uma lei. Nós espíritas conhecemos, não é isso? Então, partamos do pressuposto de que nós pensamos de uma maneira, mas nós não precisamos convencer ninguém dos nossos pensamentos. E deixemos a liberdade do outro pensar como achar melhor para a sua vida. Nós não temos obrigação de convencer quem quer que seja. Jesus nos deu exemplo maravilhoso disso, em que ele era apenas um semeador. De ninguém ficou cobrando, volte aqui, amanhã me diga quanto você mudou. Ele podia dizer, vai e não peques mais. Não é isso? Recomendava e semeava. É o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Olha aqui que Miramês, em outra lição, faz uma recomendação que eu achei magnífica para esses tempos atuais e que eu não posso esperar que estudemos essa outra lição para passar para vocês esse apenas um parágrafo que diz assim. Olha, gente, isso aqui me impactou demais, eu não vou esquecer nunca mais na vida disso aqui. Em quaisquer circunstâncias, não discuta as opiniões. Livro Saúde. Livro Saúde. Vou repetir a frase. Em quaisquer circunstâncias, não discuta as opiniões. Deixa o tempo e a energia que te está sobrando para conversas sem pretensões, onde não haja predomínio da vaidade. Se conheces bem as leis de Deus e as vives, fala com brandura a quem te ouve, que a verdade é sempre mais forte que todos os enganos. A verdade é sempre mais forte que todos os enganos. Então, que fique essa recomendação de Miramês nos tempos de hoje. Vivamos com mais paz, vivamos com mais harmonia, vivamos com mais amor no coração e por amor deixemos todos aqueles que estão nesse cenário da vida em que estamos aqui inseridos agora, neste momento, sejamos caridosos, amorosos, respeitemos a diferença. Aquele que pensa de maneira diversa, vamos entender com essa pessoa e acertar de uma vez por todas. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu sobrinho, meu filho, meu amigo, meu colega de trabalho. Olha, que beleza que você pensa desse jeito. Ótimo. Eu penso de uma maneira diferente em relação a esse ponto. Mas em relação a um montão de outros pontos, nós somos amigos, somos queridos, gostamos de tomar um café juntos e conversar sobre outras coisas em que concordamos. Por que nos distanciarmos pelo ponto em que discordamos e não procuramos nos aproximarmos por toda aquela infinita quantidade de pontos em que concordamos? Isso. Mas estamos procurando o ponto em que discordamos e a partir daí criamos irritação, discussões e que a nossa posição tem que ser prevalente e eu tenho que convencer alguém. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu tenho que convencer a mim mesmo na minha caminhada evolutiva, nas minhas lutas. Meu Deus, temos tantos vícios de pensamento, tantos vícios de palavra, atitudes, formas de levar a vida, que nós temos que trabalhar nós. Discordemos em nós para sermos melhores a cada dia. Lutemos dessa maneira, mas com relação aos nossos irmãos, vamos viver com base nos pontos que nos aproximam, nos pontos que nos harmonizam, nos pontos em que o amor floresce, em que nós somos amigos, somos irmãos, somos filhos de Deus. E com isso, poderemos ir brilhando
fazendo cada vez mais brilhar todo aquele tesouro que nós já acumulamos de tantas e tantas vivências, e daqui a algum tempo, aquele ponto de divergência, quem sabe, acaba desembocando num feliz entendimento de que é possível conviver muito bem com aquele que pensa diferente de nós em relação a determinados pontos. Porque a vida é feita disso, a vida é feita de crescimento a partir das diferenças que encontramos uns nos outros e um pode ir ensinando o outro. Que tal pensarmos a respeito disso e, com base nisso, voltarmos à lição de Miramês para não nos irritarmos tanto, não desequilibrarmos tanto nosso mental, nosso físico e vivermos de uma forma mais feliz. Que tal? Pensemos nisso. Acredito que será uma boa decisão em nossas vidas e acreditando no que Miramês nos diz na lição, certamente teremos muito mais saúde. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine suas vidas e que naquele momentinho de irritação lembremos dessa lição para que ela comece imediatamente a produzir frutos em nossos corações, nossos pensamentos, e aí, no momento de externar palavras, opiniões, gestos, possamos ser mais felizes e mais saudáveis. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine o caminho de todos, que assim seja.